be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Se você estiver comigo, estamos com alguns problemas técnicos para você ver, Marcos, que a gente precisa bastante de você, né? O nosso amigo Marcos casou e aí nós estamos sentindo a sua falta, é assim que fala? O Marcos, nosso querido companheiro que sempre nos ajuda aqui, hoje está em plena lua de mel, é isso? É isso, né? Menininho. Falou, Isaías, acho que amanhã eu não venho. Falei, tomara que não vá mesmo, fique em casa. Fique aí curtindo com a sua esposa. Nossa felicitação aqui, a sua esposa, inclusive, que está fazendo aniversário hoje. Mês de outubro, como eu já disse, é um mês maravilhoso, onde gente maravilhosa faz aniversário, né? Eu fiz essa semana passada, Tiago fez, você quase chegou a ser legal, Luiz, quase, chegou perto, final do mês de setembro, né? Quase, mas não é tanto assim não, você precisa dar uma melhorada nisso aí. E o restante do pessoal que fez aniversário em outubro aí, alguns irmãos, irmãs, e hoje a Ítala, esposa do Marcos, que sempre está com a gente no som, e com os nossos irmãos, amigos, ajustando. Então, espero que você nos ajude, vai dando feedback aí como é que está, que a gente fica às vezes um pouco perdido diante da situação, mas eu espero que esteja tudo certo no som, esteja tudo ajustado, a gente tem melhorado para glorificar o nome do Senhor. Tirei a blusa, que eu fiz uma camiseta muito bonita, um grande amigo meu, chega mais perto, que dá para chegar aqui, dá aí, ó, aqui, ó, que camiseta bonita, ó, uma Bíblia, aqui, para cá, sola, escritura, que é o que nós vamos conversar hoje. E aí eu vim com essa camiseta propositalmente, para que nós, nessa noite, possamos desenvolver o nosso cuidado, o nosso carinho e a meditação da palavra em cima dessa projeção. E eu quero te convidar, se você puder pegar a sua Bíblia, por favor, e ao pegá-la, aguardá-la ou desenvolver com ela um relacionamento muito importante, porque nós vamos falar das Sagradas Escrituras. Nós falamos semana passada, se você puder e quiser assistir o culto da semana passada, a sua mensagem já está no YouTube, é isso, Caio? Já está lá, primeira mensagem, Igreja Reformada sempre reformando, é isso, né, B? Igreja Reformada sempre reformando, ouça lá, dê as suas anotações, faça as anotações, coloque lá para a gente, mas entenda o que é uma igreja reformada, sempre reformando, que não tem a ver só com 1517, tem a ver com todo um passado. Eu quero convidar você. O que nós falamos semana passada, de forma prática e bem resumida, nós falamos sobre a palavra forma, que existe uma forma, e o pecado fez uma deforma nessa forma. E algumas vezes Deus chamava alguns homens, algumas pessoas especiais, mulheres, enfim, chamava o seu povo a uma reforma. E esses vinham e traziam uma nova postura para voltar à forma que Deus tinha construído a mim e a você como propósito. Nós mencionamos aqui o rei Ezequias, Josias, Neemias, Esdras, e mencionamos vários outros no Novo Testamento, João Batista, Paulo, inclusive o próprio Jesus, que dá uma ressignificada e uma nova forma no processo de ser igreja. E a gente aprendeu isso em todo o livro de Atos, falamos um pouco sobre a história dos pais da igreja, chegamos a 313, passamos um pouquinho até chegar em 1517, quando nós sobre a reforma protestante. Falamos, inclusive, sobre os reformadores, e depois de falar de toda a reforma protestante, nós chegamos à conclusão dos 5 solas. E aqui eu quero te lembrar que nós falamos sobre a reforma protestante e aprendemos que a reforma tem que ser algo de consciência e não algo de fora para dentro, de dentro para fora. Falamos também sobre a reforma protestante e aprendemos que toda reforma, ela precisa ter uma base, e a base da reforma protestante é a palavra de Deus, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. E a terceira, nós falamos também sobre sair do campo das ideias e entrar no campo das ações.
Ou seja, parar um pouco de ser aquela pessoa que fala que vai fazer e não faz, que tem ideia de que precisa mudar, mas nunca muda, continua fazendo as mesmas coisas e achando que terá resultados diferentes. Nunca vai acontecer isso. Plantando alho, tu vai escolher alho. É simples assim, não tem como evitar ou não tem como fazer mágica nesse processo. Portanto, desafio você a assistir lá, e nós resumimos a Reforma Protestante, não somente nós, mas há um resumo da Reforma Protestante, em 5 solas. Eu quero convidar você a pensar, nós vamos falar sobre elas nesse tempo, e os 5 solas são sola Escritura, sola Cristo, sola Graça, sola Fé e só glória a Deus, ou só Deus seja a glória. Sola, em latim, para você entender, significa somente. Então, diríamos que somente a Escritura, somente Cristo, somente fé, somente graça e somente glórias a Deus. Então, quando você ouvir uma palavra sola, não é sola de sapato, tá, Caio? Você que fica falando aí, sola não é sola de sapato, tá? Sola é no latim a expressão somente, onde assim a gente entende a Reforma Protestante. E hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, para a gente entender por que foi importante e como surgiu essa expressão só a Escritura, ou somente a Escritura, ou sola Scriptura. Ou seja, por que surgiu essa expressão a despeito da Reforma Protestante. Falei semana passada que mais ou menos em 1230 foi colocado, isso já tinha passado indulgência, já tinha passado a infalibilidade da igreja, já tinha passado purgatório, todas essas ações já estavam acontecendo na igreja, já estavam de forma corriqueira na igreja. E a partir desse dispositivo, ou dessas ações, desses mecanismos, o que houve em 1230, mais ou menos, foi feita a proibição para a Bíblia para os leigos. Naquela época, a Bíblia era a chamada Vulgata, que ela era escrita, foi feita por Jerônimo, em latim. E as pessoas não podiam ter acesso a ela. Só o clero, só a igreja tinha acesso a ela, e as pessoas ouviam o que as pessoas que tinham acesso a ela falavam dela. É bem diferente do que a gente vive hoje, onde você tem uma Bíblia em casa, onde eu tenho várias Bíblias, onde nós temos uma Bíblia no celular. Você pode pegar, anotar ou abrir ali, ou mesmo na internet, você acha uma Bíblia facilmente, na sua língua, prontamente, em vários idiomas inclusive. Mas naquela época não era assim. E por não ser assim, quando foi proibido, passamos ali de 1230, 1300, 1400, até chegar em 1517, exatamente 31 de outubro, com Martinho Lutero, todas as pessoas que estavam lendo a Bíblia, alguns cleros, monges, sacerdotes que estavam lendo a Bíblia naquela época, eles começaram a ler algumas coisas diferentes. Começaram a observar que em contato com a Bíblia, algumas coisas não estavam batendo, estavam dando alguns problemas entre eles. E aí então, que nessa época, o que valia para as pessoas era 3 coisas importantes que eu quero que você guarde. A tradição era o que valia, a palavra papal e a palavra de Deus. Ou seja, se eles não têm acesso à Bíblia, se o Papa falava, era a verdade. Então eles tinham igual equilíbrio. O mesmo peso da Bíblia era o mesmo peso da palavra papal. E a tradição, que a igreja, o seu magistrado todo, também tinha essa consideração e essa potência, essa força, a despeito de como estava acontecendo no propósito da palavra. E diante disso, nesse magistrado todo, algumas pessoas começaram a ler, inclusive Lutero, e começou a perceber que a situação não está das melhores, que o que estava acontecendo não era realmente o que a Bíblia estava dizendo. Estava havendo alguns problemas, alguns confrontos, algumas coisas ruins estavam acontecendo. Foi então que dos seus momentos, ele escreve as 95 teses, coloca lá na igreja, como nós falamos semana passada, e exatamente algumas teses, eu quero lembrá-lo aqui, a tese 52, 53, 55 e a 62, ele fala exclusivamente em relação à palavra de Deus. E olha que interessante, na tese 52, diz assim: é injustiça que diante do templo, ou o tempo gastado no templo para falar, para pregar, seja maior falando de indulgências do que falando da palavra de Deus. Olha o que Lutero está dizendo. O som está certo lá? Está falhando? Como é que está? Está falhando muito? Cortando muito? Então vamos trocar. Deixa eu pegar o outro microfone aqui. Estou sentindo aí os não me passaram a
fala, mas eu vou falar aqui, pronto, dá para usar esse? Quer ver? Marcos, precisamos de você, né? É assim, né? Marcos, precisamos de você. Vem logo, volta logo. É assim, né? Como nós estávamos falando, Lutero, nas suas teses a despeito da palavra de Deus, ele começa a transitar sobre alguns elementos, inclusive sobre ela, na tese 52, 53, 55 e a tese 62. E nessa expressão e nesse falar, a 52 ele diz exatamente isso. É injusto, não é compatível a ideia de você gastar tanto tempo falando de indulgência a falar da palavra de Deus. E aí eu fico pensando, quando eu li essa tese, nessa semana, eu fiquei pensando, gente, parece que Lutero estava vivendo numa igreja contemporânea brasileira. Não sei se acontece aonde você vai, ou você frequenta, ou você já foi em alguma igreja, onde se fala muito mais de dinheiro e pouco da palavra. Indulgência era assim, falava-se muito mais no dinheiro, no que tinha que se pagar, naquilo que tinha que se resgatar para ser salvo, algo assim, purgatório, outras coisas, do que da palavra de Deus prontamente dito. Ou seja, lá atrás, Lutero parece que estava enxergando o que estava acontecendo na igreja de hoje. Por isso que é tão atual a reforma, que nós vamos aos poucos perdendo a forma, e é tão necessário voltar a essa forma. Porque parece que a gente, além de não dar espaço para a palavra, a gente coloca outras coisas no lugar. Ou às vezes, não só falar de dinheiro, ou falar de outras coisas, ou ter só apresentações, ou mesmo músicas e músicas, e a palavra de Deus, que é o mais importante, que é a centralidade de um culto, não aparece. Minha esposa que comenta que ela foi num culto uma vez, né, e ela ouvindo o culto, e canções, apresentava fulano, ciclano, e o outro irmão apresentava e tal, todo mundo é coral, é banda, é papagaio, é passarinho, todo mundo apresentando, né, Angélica? Todo mundo. Aí agora vamos ouvir a palavra. Deu 5, 10 minutinhos de palavra. Gente, 1h30 de apresentações e música e 10 minutinhos de palavra. Era com esse mesmo argumento que Lutero, lá na tese 52, estava questionando naquela época o que eles estavam usando. Mas só para você ter uma ideia, na 53, ele dizia que é inimigo de Cristo. Olha que interessante a tese do Lutero. Você é inimigo de Cristo, inimigo do Papa. Olha só, quando pregar a indulgência, proíbe a palavra de Deus nas outras igrejas. Ou seja, o que Lutero estava dizendo é que mesmo diante de Cristo e do Papa, que para eles ali era uma pessoa muito importante, ainda o é, tá? Com todo respeito ainda o é, mas ele respeitando tudo isso, ele dizia, gente, isso é uma afronta, somos inimigos do Cristo e do Papa quando a gente deixa de pregar a palavra e proíbe as pessoas, as igrejas, de pregarem a palavra. Daí então, no finalzinho, na tese 62 mais específico, ele vai dizer que é inimigo da igreja também a ideia da gente falar dessas coisas, porque a essência da palavra é o evangelho de Cristo. O evangelho de Jesus é o que deve ser pregado. Lá na tese 62, Lutero já dizia isso, para combater essa ideia a respeito do jeito que eles tratavam a Bíblia. E por que era assim? Para você entender por que sola a Escritura. A postura quanto a reconhecer as Sagradas Escrituras como identidade e autenticidade para aquele povo, era o que Lutero estava buscando. E não só buscando, como eu já disse, naquela época era difícil de entender a Bíblia. Porque os padres, os cleros, as pessoas que tinham a postura de falar do Evangelho, falavam com palavras difíceis em latim. E muita gente não sabia o latim, não sabia a língua que eles estavam falando. Então iam para a igreja e voltava não ouvindo nada, não entendendo nada. Ou seja, aquela palavra rebuscada, ou aquele dialeto diferenciado, ou aquela forma de se expressar para dizer que é um pouco mais nivelado, superiormente falando, não dava sentido para as pessoas. E isso foi tomando conta, e as pessoas não entendendo nada, e acabava vindo o que o padre falava, o que o Papa falava, o que a igreja ministrava, era verdade. E eles não tinham o que você tem hoje, como recorrer à Bíblia e dizer assim, peraí, eles falaram isso, será que isso é verdade?
Nossa, eles falaram isso, onde está escrito isso? Não tinham como recorrer a isso. Portanto, a grande questão que nós precisamos entender nesse sentido é que a palavra de Deus, e aí surge Lutero, trazendo essa expressão, cadê a expressão aqui? Sola Escritura, que é o que eu quero que você guarde, e nessa expressão ele está querendo dizer com toda tranquilidade que apenas a Bíblia possui autoridade de cativar a consciência do cristão. Apenas a palavra de Deus, apenas as Sagradas Escrituras têm a capacidade, têm a autoridade de cativar a nossa imaginação, a nossa interpretação, o nosso coração. Por isso, então, que quando ele diz sola a Escritura, ou somente a Bíblia, ou somente as Sagradas Escrituras, ele está querendo dizer da sua suficiência. Ele está querendo dizer da sua ação, da sua infabilidade, da sua reação de ser a regra de fé e prática para mim e para a sua vida. Então, Lutero está chamando a atenção para a só Escritura, Calvino chamando, aqueles homens chamando os reformadores para a igreja reformada que somos hoje, trazendo as Sagradas Escrituras no lugar central dela. Onde ela está no lugar central, ela possa ser, além de empoderada, além de ter a ação, ela possa ser elemento para todas as pessoas que participam de uma comunidade. Ah, pastor, e como ficou isso? Deixa eu te fazer entender. Depois que Lutero fez isso, a primeira ação que ele teve foi traduzir a Bíblia para o alemão. Porque na mesma ideia, gente, eu vou falar e vou pregar em latim, vou ter que pregar e o pessoal não vai entender. Não, vamos traduzir a Bíblia para que eles tenham a Bíblia em casa e ao ter a Bíblia em casa, possam ler, possam entender, possam ter noção do que a palavra revelada de Deus, Sagradas Escrituras, dizem a eles. Eles terem acesso, eles terem envolvimento com ela. E aí depois disso, um primo de Calvino traduz a palavra de Deus para o francês. Depois disso, no Sino de Dort, a Bíblia é traduzida para o holandês, depois é para o inglês, na versão que nós temos, inclusive eu tenho ela do King James, e depois, alguns anos depois, mais ou menos 1648, começou a tradução para o português, com o que você tem hoje na mão, João Ferreira de Almeida, terminada em mais ou menos 1748 a 1750, que terminamos a tradução da palavra de Deus para o português. Ou seja, a possibilidade de ter acesso às Sagradas Escrituras começou pela Reforma Protestante. Ela fez com que isso soltasse, e não só confrontando ao clero, confrontando o magistrado, a tradição, mas também dando liberdade para as pessoas terem acesso às Sagradas Escrituras. E ao olharem para ela, falar, peraí, o pastor pregou isso, ah não, o pastor pregou aquilo, ah não, isso aqui não, será que é, será que não é? E é o que acontece naquela época, e é o que deveria acontecer hoje comigo e com você. Mas o grande problema é que talvez eu e você temos a palavra de Deus na mão, como eu tenho aqui, nós temos a palavra de Deus no celular, como você talvez tenha aí, temos em várias versões, em vários modelos, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia do adolescente, Bíblia do jovem, Bíblia não sei o quê, e Bíblia da Bíblia, do líder, do profeta, do pregador, do pastor, tem Bíblia para todo gosto. No entanto, parece que a Bíblia não é tanta ferramenta que eu e você deveríamos ter, como os reformadores tinham a menção de fazê-la ser para mim e para você. Tanto que aqui eu quero, nesse segundo momento, fazer você entender o que é a Bíblia. Se no primeiro momento é entender por que a sola Escritura foi tão importante, porque não era acessível para todos nós, nesse segundo momento dessa palavra eu quero chamar você a entender o que é a Bíblia. A palavra de Deus, ela tem exatamente no livro que você tem aí, 66 livros, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Houve uma época de mais ou menos 1500 anos entre Gênesis e até o final Apocalipse, com uma média também de 40 autores, melhoro, 40 escritores, porque apenas um autor na perspectiva, que é o próprio Deus. Todos os outros foram escritores, onde o próprio Deus soprava sobre ele a revelação do céu, e eles escreviam, colocavam no papiro, escrevendo, compartilhando, e chegou até mim e até você. Como questão de curiosidade, nós temos mais ou menos 1189 capítulos e exatamente 31.163 versículos na Bíblia. Ou seja, dá para você ler, dá para você desenvolver e fazer com que ela seja verdade para a tua vida. Se você não tem muito conhecimento dos livros, eu quero te ajudar um pouquinho a entender como é que funciona. Nós temos no Antigo Testamento exatamente aquela porção de 39 livros. Gênesis, Êxodo,
Levíticos, Números e Deuteronômios. Os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Depois nós seguimos sendo Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis e 1ª e 2ª Crônicas. Fechamos um pouco alguns livros disso aí. E depois temos Esdras, Neemias e Esther. Depois nós entramos num outro bloco, que podemos chamar de um bloco mais de sapiência, onde nós temos o livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Depois entramos nos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, e finalizamos eles com Daniel. Depois nós entramos nos profetas menores, que é o nome do meu irmão, Oséias, e partimos de Oséias para Joel, Amós, Obadias, Jonas. Depois fomos para Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechamos o Antigo Testamento. Depois nós vamos para o Novo Testamento, mais alguns livros, dos quais 27 é o número deles. Vai comigo. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos onde falam de Jesus. Depois temos Atos dos Apóstolos. Depois de Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João. Terceiras 3 cartas de João. Judas, uma das menores cartas, que só tem um capítulo e alguns versículos. E finalizamos com Apocalipse. Ou seja, a narrativa de todos os 66 livros é uma postura que eu e você precisamos ter para a gente guardar e entender. E eu aqui gosto de ter essas ideias ou essas memórias dos profetas menores e maiores, gosto de decorar versículos e textos, gosto de ter várias Bíblias para que eu possa ler, inclusive novas. E essa semana um presbítero nosso, presbítero Naor, comprou uma Bíblia nova para uma pessoa, falou: pastor, comprei aquela Bíblia que o senhor tinha comentado, gostei. Melhor investimento que você vai fazer na sua vida é comprar uma Bíblia. Mas a grande pergunta que eu te faço: que nível você está de manuseio da palavra de Deus? Como é que você se associa a ela? Qual que é a sua intimidade com ela? Qual que é a sua busca a ela, a despeito das suas dúvidas, dificuldades e enfrentamentos da sua realidade total? Sabe por quê? E aqui eu quero que você abra a sua Bíblia. Depois dessa narrativa de 2 pontos, agora nós vamos entender 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. 2 Timóteo 3, 16, se você puder abrir, o texto diz mais ou menos assim, 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, versículo 17, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai dizer qual que é a função da Bíblia, e vai dizer mais, não só qual é a função da Bíblia, mas o que ela vai provocar na minha vida, na sua vida, quando nós nos alimentarmos dela e termos envolvimento com ela. Corroborando com esse texto também, abra sua Bíblia se você puder, volta um pouquinho ali, livro de Hebreus, exatamente no capítulo 4, versículo 12, quando o próprio autor de Hebreus vai falar sobre a Bíblia também, mas ele vai falar de uma outra forma. Ele vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que ela chega a divide todos nós no mais profundo, na alma, no coração, nas juntas, em tendões, ou seja, ele vai falar que ela vai mais profundo do que possa imaginar. E ali trazer uma realidade de quem eu sou e de quem você é. Ou seja, esse é o conteúdo da palavra de Deus. E mais do que o conteúdo da palavra de Deus, o que Lutero estava brigando, e num dos sinos que ele convoca as pessoas, a grande pergunta que eles fizeram a eles é: se a gente dá a Bíblia para todo mundo, ok, quem vai ajudá-los a interpretar? E Lutero prontamente responde para eles, dizendo assim: o Espírito Santo de Deus que está na vida deles. E essa é a grande verdade e a grande alegria que a palavra de Deus nos dá hoje, que é o quê? Que é entender que ao ler a palavra de Deus, o próprio autor da palavra de Deus vive em mim e vive em você. Ou seja, se você está questionando alguma coisa, não entende algo da Bíblia que é comum, não entender muita coisa, se você não está compreendendo algumas narrativas, pergunta, ora, fala: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Espírito Santo de Deus, o que houve nessa época que o Senhor disse essas expressões? O que está acontecendo? É diferente de você pegar um livro de alguém
E esse livro que você pegou, e você não entendeu o que ele quis dizer com aquilo, ou com aquele outro, e você ligar para ele, não dá para ligar para o autor. Viu, você escreveu no parágrafo tal, na página tal, a seguinte expressão, o que você quis dizer? Não dá. Mas com a Bíblia dá. Porque o próprio autor vive em você, vive em mim. E ele, além de ser o autor, ele nos faz lembrar da palavra de Deus, de tudo aquilo que ele tem nos ensinado e nos ajudado a compreender a despeito dela. Mas a grande questão que eu volto, o problema é que a gente não entende a palavra de Deus assim como o povo antigo entendia. A gente não vê a palavra de Deus como Lutero, Calvino e os reformadores tais entendiam e viam e morreram por ela, como aconteceu com Wycliffe, como nós falamos semana passada. A gente não observa a palavra de Deus como o Salmo de número 1, que tem prazer nela e medita de dia e de noite sobre ela. Não, a gente medita na Bíblia às vezes só no domingo, só no momento que a gente precisa. E aí a Bíblia se torna, infelizmente para muitos de nós, um horóscopo, como nós falamos semana passada. Onde você vai lá e abre para ver o que Deus fala para você. Onde você vai lá e busca um texto para ver o que Deus fala para você. Só aquilo, não há uma intimidade, não há o desejo de conhecer a Deus pela palavra revelada. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, nas próprias igrejas, não se gasta tempo pela palavra, se gasta tempo mais cantando, ou falando de oferta, de dízimo, de venda, de indulgências, que hoje são coisinhas, são sabonete, são coisas que você vende, compra para isso que você vai levar para sua casa, compra aquilo que você vai fazer isso, mais nesse tempo do que na palavra de Deus, e está errado, não está na Bíblia, está errado. E a grande questão, meu querido, é que a palavra de Deus, ela foi direcionada a mim e a você, para ser lâmpada para os nossos pés, e luz para o nosso caminho. A grande pergunta que eu te faço, quando ela chama, o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo que em todo o teu caminhar, ela se torna lâmpada. Já tentou andar sem lâmpada? Na escuridão? Difícil, não? Já tentou caminhar sem luz na escuridão? Difícil. E quando o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está dizendo que eu vou caminhar, e a palavra de Deus é que vai me dar claridade para entender e saber para onde eu preciso caminhar. E quando você não está com a palavra, não está parado, você continua caminhando. O problema é que está caminhando no escuro. E eu não sei se é assim com você, mas tem muita gente caminhando no escuro. Tem muita gente, muito cristão, que caminha no escuro porque não tem contato com a palavra, porque ela não é luz para os caminhos, não é lâmpada para os pés, e aí está dando postura, tomando decisões, caminhando em direções que não está enxergando, e de repente cai num buraco, bate a cabeça, tromba ali, tromba aqui, e não sabe, Senhor, o que está acontecendo? Talvez a resposta seja simples e eficaz. Tu está com a lanterna apagada. A lâmpada para os teus pés está apagada. A luz para o teu caminho está apagada. Por isso eu quero desafiar você para nós nos tornarmos, e aí é o problema que eu quero que você entenda, é o livro de Atos, lá no capítulo 17, exatamente no versículo 10, quando nós encontramos com um povo, que eu gosto muito e chamo minhas ovelhas, que eu quero que eles se tornem assim, irmãos bereanos. Paulo, numa das suas viagens, estava numa cidade chamada Bereia. E essa cidade chamada Bereia, eles eram diferentes, diz o texto, versículo 10. Por quê? Porque quando Paulo pregava, sabe o que eles faziam? Eles olhavam assim para Paulo, Paulo falava, porque a palavra já estava lá, eles tinham acesso à Bíblia, um pouco dela. E diz o texto no versículo 10, Atos 17, que eles iam olhar na Bíblia se o que Paulo estava dizendo era certo. Olha só. Sabe o que eles eram? E aí eu vou trazer uma palavra. Os bereanos eram protestantes. Literalmente porque eles estavam tentando entender o que Paulo dizia, não à luz do que ele dizia, falar, não, era Paulo, então está certo, era Paulo, é isso mesmo, aleluia, aleluiado estamos, glória. Não, eles olhavam para Paulo e falavam, peraí, Paulo, dá um tempo aí, nós vamos olhar para a Bíblia e ver se o que você está dizendo é a verdade ou não. É assim que eles se comportavam, era assim que os bereanos viviam. Tudo aquilo que chegava ao coração deles, ao conhecimento deles, eles iam para a palavra de Deus, para ver que somente a Escritura era a razão daquilo que eles acreditavam. Pode até ser apóstolo Paulo falando, eles voltavam para a Bíblia para conferir se era verdade. Queridos e queridas, eu e você precisamos ser assim como os bereanos. Se você ouve o Paulo, se ouve o seu pastor aqui, Isaías, ou qualquer outro pastor,
ou padre, ou obreiro, ou bispo, quem quer que esteja falando em nome da palavra, e se ele estiver falando, faça isso, proteste. Vá na palavra e fala: pastor, o senhor disse isso, irmão, o senhor disse aquilo, eu quero conferir, eu quero ler o texto, eu quero olhar antes, eu quero olhar depois, eu quero dar uma analisada no texto para ver que o que o senhor está falando é de fato verdade. Mas infelizmente, tanta gente não está fazendo isso. Tanta gente ouve pastor, ouve padre, ouve obreiro, ouve qualquer outro tipo de nomenclatura de clero, falando da Bíblia, e nem sequer olha se é verdade, estão falando absurdos sobre isso. Absurdos tais quais, como por exemplo, te elevar aquelas palavras triunfalistas, dizendo que você é o centro, dizendo que você é a referência, dizendo que você é bom. Meu irmão, tu não é nada. Quando a Bíblia fala de mim, de você, fala que nossas atitudes são como trapos de imundícia. E aí vem os irmãos para deixar você alegre e talvez fazer com que você seja mais amiguinho dele e diz: você é o cara. Ou talvez aquelas mensagens que você já ouviu, que manipulam os textos, pegam um texto sem contexto, viram um pretexto e até viram uma heresia, e diz para nós e fala: assim que tem que ser, irmãos. Não é assim, meu irmão. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia, não importa o que teu líder está dizendo, vai estudar a Bíblia. Se não está na Bíblia, conteste, proteste. Diga: pastor, eu não estou achando o que o senhor está me dizendo. Pastor, o senhor está falando essas coisas, mas a Bíblia está falando outra. Proteste. E como essa semana uma pessoa me perguntou: pastor, se na minha igreja está falando algumas coisas que não está na Bíblia, o que eu faço? Proteste. E se não acontecer nada, saia daí, fuja da igreja que se manifesta sem palavra. Se não é a razão da nossa existência, a razão da nossa fé, a palavra de Deus, saia desse lugar que está fazendo mal e vai estragar a tua fé. Me dói o coração dizer isso, mas muitos amigos, colegas, pastores, enfim, religiosos, de clero aí que a gente pode mencionar, fazem isso. Para quê? Para fazer com que você esteja perto deles, para fazer com que o teu dinheiro seja acessado pela vida deles, e te empoderar de um peso, de uma mentalidade, de uma religiosidade perversa, para tirar de você, por causa de alguma pressão que você tem, e não pela palavra. Isso é diabólico, isso não é divino. E aqui eu quero abrir um parênteses rapidinho para você entender. Esse dia atrás eu ouvi uma palavra de uma pessoa dizendo assim: tudo que você pedir, Deus vai te dar. Inclusive é uma musiquinha do Natal, não vou falar o nome, porque vai para a internet, melhor não falar, né? Tudo que você pedir, tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar isso, né? É, né? Exato. Eu não sei se você recorda disso, mas Jesus nunca disse isso para você. Sabe quem que falou uma expressão parecida com essa? Lá no texto de Mateus, quando nós temos as tentações de Jesus, quando Jesus é tentado, Satanás chega para ele e diz a seguinte expressão: vê se te parece familiar. Se prostrares, tudo que pedires eu te darei. Quem ofereceu te dar tudo, se você o adorar, não foi Jesus, foi Satanás. Está entendendo? Satanás, não foi Jesus. E a gente coloca para Jesus e puxa para Jesus: não, eu preciso adorar porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Jesus vira uma máquina de Coca-Cola, vira um lugar onde você dá uma ficha e pega outra, lugar onde você se relaciona só para desejar e pedir alguma coisa. Está errado. Não é isso que Jesus quer com você. Jesus não quer te atender somente, Jesus quer que você se relacione com aquele que te atende. Ele quer que você o ame por ser o abençoador, não por causa das bênçãos que ele te dá. Mas infelizmente a gente não entende alguns textos, e alguns irmãos, amigos, pegam esses textos tudo errado, e dizem para você, e você fala: aleluia, é Deus. Aí as coisas não acontecem, e não vão acontecer, aí você se frustra, aí você fica bravo com Deus, aí você fica bravo com a igreja, porque não pode acessar Deus, então fica com a igreja, aí você fica bravo com as situações, frustrados, viram desigrejado, e vai embora porque te falaram algo errado. Deixa eu te dizer uma verdade: eles estão errados em fazer isso, é verdade. Mas você também está errado em tendo a palavra de Deus na sua casa, na sua mão, no seu celular, como um aplicativo, e não acessá-lo para protestar o que eles estão dizendo. Vem Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, dizendo: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. E está acontecendo a mesma coisa ainda hoje. Isso porque não está no latim, não está em hebraico, não está em grego, está em português e a gente não lê. Jesus também dizendo em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais
em não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, Jesus está incomodado com aquele povo e talvez diria para mim e para você hoje: gente, vocês estão errando demais. E sabe por que vocês estão errando? Porque vocês não conhecem as Sagradas Escrituras, porque vocês não conhecem o poder de Deus. E aí vive esse monte de gente falando sofismas, palavras, evangelhos tais, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, e está levando a gente como marionete, como refém, uma cilada, e dizendo ainda que está na Bíblia, Por isso, queridos, se não está na Bíblia, some daí. Se o teu pastor, o teu irmão, se alguém falando com você, está falando algo que não está na Bíblia, some. Sabe por quê? Porque eu e você somos protestantes. Nós somos conhecidos pelo o povo do livro, nós somos conhecidos por aqueles que leem, que estudam a palavra e que não vão ser levados como marionetes a ventos de doutrina para lá e para cá, porque há um amadurecimento na minha e na sua vida. Enquanto você viver de leitinho, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, gostaria que vocês fossem maiores, melhores, mas eu chego aqui, vocês são crianças espirituais ainda, vamos crescer. Enquanto a gente viver desse jeito, vai ter um monte de pregador falando besteiras e asneiras a respeito da Bíblia, usando texto sem contexto, e um monte de gente sendo manipulada para lá e para cá, um monte de gente comprando indulgências contemporâneas, um monte de gente achando que as coisas são daquela época, ou achando que as coisas estão do jeito que está na Bíblia, e não está na Bíblia porque não lê a Bíblia, não acessa a Bíblia, porque não busca a Bíblia, e não tem a ver com falta de opção, tem a ver com falta de consciência. Por isso, esse analfabetismo bíblico que a gente está vivendo, ele vem em confronto com quem nós somos. Nós somos protestantes. Tiagão, nós é protestante, mano. E não protesta. Que tipo de protestante nós somos? O pastor fala uma besteira, se projeta uma coisa na internet, coloca uma frase esdrúxula lá e coloca, e a gente, é de Deus. Um monte de fake news que não tem nada a ver com a Bíblia. Um monte de versículozinho fora de contexto que as pessoas usam para ajudar alguém. Está errado, irmão. Está errado. Que hora que a gente vai parar com isso? Só a Escritura. É somente a palavra de Deus, não é a palavra do seu pastor. Se ele está falando da palavra, ouça-o e abençoe por ele ser instrumento na sua vida. Se o padre está fazendo isso, ouça o instrumento na sua vida. Se qualquer pessoa está fazendo isso pela palavra, ouça-o. Mas se está contra a palavra, não o ouça, proteste-o. Inclusive a mim. Proteste, está errado. Se não está na Bíblia, está errada. Não é palavra para ser dita. E eu quero mostrar para a gente encerrar. E aqui eu quero ler alguns textos importantes para você entender. A palavra de Deus, ela é, segundo Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é como espada. E tal como ela penetra o mais profundo do nosso coração. Por isso que eu e você precisamos ter mais acesso com a palavra na intimidade do que com a palavra na audição. Vou melhorar essa expressão. Eu e você precisamos ter mais intimidade com a palavra no dia a dia do que num culto onde você ouve alguém falando dela ou pregando dela. Ou no YouTube ouvindo uma pregação. Não, tenha mais acesso a ela. Pega ela, lê, ora antes. Espírito Santo, me ajude, eu preciso de alguma visão, eu preciso de alguma ajuda, eu preciso tomar uma decisão. Eu quero pela tua palavra encontrar uma resposta que vem do Senhor. Mas a gente busca, não que seja errado, mas a gente ouve mais YouTube, a gente ouve mais pregadores no domingo, ouve tantas outras coisas, mas o que Deus quer é que você tenha prazer na palavra dEle, e nela medita de dia e de noite. A grande pergunta é se você é um desses que Ele está procurando. E eu quero finalizar com alguns textos, beber uma água que minha garganta vai embora, para você entender por quê. Essa semana me disseram o seguinte: pastor, a Bíblia é um livro antigo, né? É, bem antigo. Ele é velho, né? É bem velho. Mas ele é atual? É. Muito atual. Não somente é atual, porque os pecados, às vezes, são os mesmos. A debilidade e fragilidade do ser humano é a mesma.
e a ação poderosa de Deus sobre a vida das pessoas que se relacionam com a palavra é o mesmo. Ou seja, passa tempo, passa anos, passa o que for, a palavra de Deus continua sendo eficaz e extremamente atual. E eu quero mostrar a partir desses textos para você entender. Olha comigo, se você puder. Livro de João, capítulo 16. Livro de João, exatamente no capítulo 16, de ser separado, versículo 34. Antes que as pessoas comentassem nesse tempo que a gente precisa viver em harmonia, viver em paz, a palavra de Deus já dizia isso. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei, e nisso conhecereis que são meus discípulos. Ou seja, o amor que as pessoas estão pregando para ter entre todos, não é algo atual, já está na Bíblia. A Bíblia já ensina a amar as pessoas, independente de quem elas são. Não é um grupo, não é uma etnia, não é uma bandeira que diz que tem que amar a todos primeiramente. É Jesus nas Sagradas Escrituras que já dizia isso anteriormente. Numa segunda ideia sobre o capitalismo que a gente tem, pensa, olha e fala, esse capitalismo ruim, essa situação temorosa que estamos vivendo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17 e 18. Presta atenção nesse texto, quando a palavra diz assim: exorte aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Versículo 18, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento, a fim de que, operando a verdade, seja verdade para a vida de vocês. Ou seja, antes que alguns estavam aí já criticando o capitalismo, criticando os empregos, criticando patrões que estão sendo injustos com as pessoas, criticando o que está acontecendo, os ricos diante dos pobres, a palavra já dizia, a palavra já orientava dizendo, compartilhem. Compartilhem, por quê? Porque a palavra de Deus, ela é atual e ela nos ensina a respeito disso. Livro de Atos, exatamente no capítulo de número 4, se você puder, se você estiver com a sua Bíblia, Atos no capítulo 4, quando a gente vai falar sobre igualdade, e nesse mundo se fala muito sobre isso, né? Sobre racismo, sobre pessoas diferentes, sobre igualdade social, sobre socialização e outras coisas mais, e a gente vai entendendo, falando, nossa, essa coisa é tudo nova. Na palavra de Deus já dizia. Lá no livro de Atos, se você puder, lá no livro de Atos, exatamente no capítulo de número 4, a palavra de Deus vai dizer assim, Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, vê comigo. Da multidão dos que creram, era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comum. Olha o que diz o restante do texto. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho de ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Versículo 14, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto o que possuíam terras e casas vendiam e traziam seus valores correspondentes para que ajudassem. E depositava aos pés dos apóstolos, e então distribuía a qualquer um na medida que eles tinham necessidade. Ou seja, dinheiro para a comunidade não é para deixar pastor rico, não é para deixar a comunidade cheia de bens, cheia de prédios, é para fazer a igreja suprir a necessidade dos irmãos, já dizia aqui na Bíblia. E a gente querendo dar discurso, ou o povo querendo dar discurso que tem que fazer, a Bíblia é tão atual que ela já dizia isso antes da gente imaginar que a gente precisava dizer. Mais uma, Efésios, e aqui eu quero convidar você a um diálogo, Efésios capítulo de número 5, exatamente o versículo 25, quando a gente tem essa mania, ou essa postura, ou essa falácia, dizendo que feminismo, machismo, e esses ismos desagradáveis, e dizendo que não, a gente tem que trazer a mulher para perto, e tem que respeitar a mulher, e é um discurso razoável, sério, mas a Bíblia já falava sobre isso. Efésios capítulo número 5, exatamente no versículo de número 25, olha o que diz o texto. Homens, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela.
Ou seja, a mulher é elevada, e o cristianismo fez isso, elevou a mulher num patamar onde nada e nem ninguém fazia, mas a palavra de Deus já dizia sobre isso, respeitar a mulher, proteger a mulher, inclusive homens, morra pela mulher, se entregue por ela, assim como Jesus se entregou pela igreja. Ou seja, esse discurso que estamos ouvindo, não que esteja errado, pelo contrário, onde tem que salvar as mulheres, essa ação de proteger, essa ação de mandar os homens embora, essa ação de agressividade contra a mulher está errado e preso. Isso já dizia, já estava na Bíblia, que homem não faz isso, já estava na Bíblia. Faltou a gente olhar para ela e lê-la, e entendê-la. Deixa eu passar por último, sexto aqui, que eu quero deixar com você. Em relação ao que a gente vive hoje, em relação ao que a gente entende às vezes do governo sujo, do governo tratando as coisas com cheio de impostos. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo de número 29, exatamente o versículo de número 4. O governador justo, o rei justo, talvez em sua tradução, o líder justo sustém a sua terra, mas aquele que é amigo, aquele que impõe os impostos, esse, além de ter problema, a transtorna. Ou seja, você que está dizendo, a gente que às vezes diz para todo lado, não, o governo não vai, não pode ter, não pode fazer. Meu querido, a Bíblia já dizia sobre isso há muito tempo. A Bíblia já tratava sobre esses aspectos, sobre posturas diferenciadas há muito tempo. Por isso que talvez a gente precise, e aqui eu quero partir para o encerramento dizendo para você, a Bíblia tem tanta coisa que você não imagina, que é tão atual para a sua vida, que você está buscando respostas em tantos lugares, e se esquece que talvez a resposta está nas tuas mãos, no teu celular, no teu aplicativo chamado Bíblia. Mas sabe por que a gente não encontra? Porque a gente não tem consciência, e vamos debruçá-la nela para entendê-lo, que a palavra de Deus diz para a gente. E aí então, quero te desafiar você. Volta para a Bíblia, somente a Escritura, volta para as Sagradas Escrituras, volta para a palavra, fique nela, use nela e veja o que tem nela e saiba o que tem nela, aprenda dela e deseje dela para que você entenda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não adianta ficar só na oração, se você não tiver a vitamina completa que é a oração e Bíblia. Por isso eu quero deixar para você alguns desafios como pergunta para você pensar e a gente finalizar. Primeiro, você que é cristão, protestante, você consegue responder a razão da sua fé com propriedade? Eu sempre digo para o curso de liderança que a gente faz, mais ou menos, não existe mais ou menos nem resposta. Você está grávido? Mais ou menos, não tem grávido mais ou menos. Ou você está ou não está. Você sabe a resposta? Mas não sabe. Se deu mais ou menos, não sabe. E a grande questão é, o apóstolo vai dizer para nós, estáis prontos para responder a razão da vossa fé? A grande pergunta que eu te faço nesse primeiro momento, você sabe responder a razão da tua fé com propriedade para quem te pergunta? E eu vou orar essa semana para que Deus coloque pessoas perto de você no teu trabalho, na tua escola, em casa, no teu bairro, qualquer lugar, e te pergunte sobre a tua fé. E eu quero ver o que você vai responder. E aí talvez você vai fazer uma autoavaliação a despeito do teu conhecimento da palavra, se somente a Escritura é razão para você. Segundo desafio que eu te faço, a Bíblia tem um lugar de destaque no seu coração? Pastor, é óbvio, claro, eu amo a palavra de Deus, como diz o salmista, eu coloco no meu coração para não pecar contra ti. Maravilha, mas vamos ver a evidência disso? Ela tem espaço no seu dia? Ela tem espaço na sua questão financeira? Você investe em palavra de Deus, em Bíblia, em elementos para aprender? Ela tem espaço na sua liturgia do dia? Ela tem espaço nas suas cantorias, do seu som, no seu carro, nas suas playlists que você ouve? Se nada disso existe, sinto muito, mas ela não está no coração. Porque a palavra do próprio Jesus diz, a boca fala ou faz do que está cheio o coração. Se a palavra de Deus não está no teu coração, ou se ela não está nessas atitudes, ela não está no teu coração. Você acha que ela está, mas ela não está. E terceiro e último desafio que eu te faço. A palavra de Deus é verdade e regra de fé para você?
Ou você tem conflito com ela? Quando ora, você fala assim, a Bíblia é mais ou menos, eu concordo, eu discordo. E aqui eu quero te contar para a gente finalizar. Esses dias uma pessoa chegou para mim assim e disse, pastor, eu não concordo muito com a Bíblia, algumas coisas e tal, e me falando, contando, eu falei, que legal. Entendi, que legal. Aí eu só disse isso, que legal, e ela falou, pastor, mas como assim que legal, o senhor não vai me convencer? Eu olhei para ela e falei, você quer que eu te convença que você está errado e a Bíblia está certa? Então, é que eu não consigo entender. Então, peraí, você quer que eu te explique o que a Bíblia diz, ou quer que te convença do que ela é? E é o grande problema da nossa geração. Você que é jovem, você que é adolescente, você que está nas faculdades, você que está rodeado de um monte de gente falando coisas e dizem coisas sobre a Bíblia sem elas mesmas conhecer, e por você não conhecer a Bíblia, você diz, pode ser que seja verdade, é verdade. Vai ler a Bíblia, protestante. Vai ler a Bíblia, vai contestar, vai dizer, peraí, a Bíblia não diz isso. Se a Bíblia diz, agora se a Bíblia diz o que é verdade e você não acredita no que ela está dizendo, então não se chame protestante. Pegue um Alcorão, pegue um livro qualquer, pegue um gibi, mas não pegue a Bíblia dizendo que ela é regra de fé e prática para você, porque ela é só um amuleto, caso você pense assim. Por isso eu desafio você, querido, se está na Bíblia, é palavra de Deus. Se não está na Bíblia, esquece. Se você vive pela Bíblia, viva pela palavra. Se não vive, esquece. Não tem problema. Eu não tenho que convencer você que a palavra de Deus é palavra de Deus. É você que precisa olhar para ela e pedir para que Deus se ministre à tua vida e fala, Senhor, eu preciso te conhecer pela palavra. É assim que aconteceu com Lutero. Ele quis dizer que é só as Sagradas Escrituras que valem para mim e para você. E eu desafio você, é só ela que vale. Por isso, ao final do culto, vai voltar para a Bíblia, vai ler Efésios, vai ler Tiago, vai ler os textos que eu mencionei, vai ler Timóteo 3,16, 2 Timóteo, vai se ler Hebreus, dá uma lida, veja o que está fazendo. Pastor, eu tenho dúvida, me mande mensagem, eu vou te ajudar nas suas dúvidas. E o Espírito Santo vai revelar a você o que precisamos fazer. Mas não fale que você é cristão, se a palavra de Deus não é regra de fé e prática para você. Não fale que você é cristão, se você vive dos seus achismos. Não fale que se você é cristão, se você tem ideias diferentes da palavra, se o teu pensamento é melhor do que da palavra, você não é cristão, porque o cristão é o que se submete à palavra de Deus, e a suficiência nossa é simples e única e objetiva da palavra de Deus.